Leitura de capa. Nome do livro: Mentes Brilhantes, Mentes Treinadas. Desvendando o fascinante mundo da mente. Publicado em mais de 50 países, 12 milhões de livros vendidos somente no Brasil. Autor: Augusto Cury. Descrição: capa. Fundo amarelo, na parte superior o nome do autor em laranja. Abaixo, uma faixa horizontal com a foto alaranjada com o sol sobre nuvens. Abaixo, nome do livro na cor azul. Leitura de contracapa. Somos a única espécie em meio a milhões na natureza que pensa, tem consciência de si mesma e escreve sua história. Um privilégio indescritível. Mas temos escrito uma história que nos liberta ou nos aprisiona. Muitos vivem em sociedades livres, porém são escravos das suas emoções. Todos nós queremos uma mente saudável, regada de prazer, livre, segura, resiliente, criativa, mas frequentemente a deixamos inadequadamente solta. Mentes tímidas, agitadas, ansiosas, imaturas, pessimistas, amedrontadas, flutuantes, depressivas, são consequência dessa falta de treinamento, gestão e proteção. Augusto Cury. Mentes Brilhantes, Mentes Treinadas aborda esses assuntos a partir da teoria da inteligência multifocal que o autor desenvolve há mais de 25 anos. Médico, psiquiatra e psicoterapeuta, Augusto Cury é um dos autores mais lidos no Brasil nos últimos anos. Já publicou 25 livros e atualmente sua obra é editada em mais de 50 países, adotada em diversas universidades e usada em teses de pós-graduação em múltiplas áreas como psicologia, sociologia, pedagogia e filosofia. Dedico este livro a mente humana tem habilidades incríveis, que você aprenda a caminhar dentro de si e a explorá-las. E se caminhar, não tenha medo de se perder. E se perder, não tenha medo de mudar a rota. E se mudar, repense sua vida, mas não desista. Dê sempre uma nova chance a si mesmo. Que este livro possa contribuir para que você entenda que mentes brilhantes não são privilégio de heróis nem de gênios, mas de mentes dispostas a serem treinadas. Introdução. Somos a única espécie em meio a milhões na natureza que pensa, tem consciência de si mesma e escreve sua história. Um privilégio indescritível, é verdade, mas temos escrito uma história que nos liberta ou nos aprisiona? Que expande nossa autoimagem ou sufoca nossa autoestima? Que liberta nosso imaginário ou deprime nossa inventividade? Que expande nossa inteligência ou bloqueia nossas habilidades? Muitos vivem em sociedades livres, porém são escravos de suas emoções. Escravos modernos, algemados pelo medo, insegurança e angústia, sem amarras físicas, mas acorrentados por preocupações irrefreáveis, por pensamentos perturbadores e por uma mente inquieta, ansiosa, agitada, que pensa descontroladamente e teima em não relaxar.
O grande desafio das sociedades modernas não é ter espaço para protestar, ambiente para expressar suas ideias e condições para consumir produtos e serviços. Não. O grande desafio é treinar nossa mente para ser livre e tranquila num dos territórios mais difíceis de se explorar do universo, o planeta psíquico, tão próximo e tão distante. Desconheço o quanto você já explorou esse planeta, mas sei que a maioria de nós vive na superfície, não penetra nas camadas mais profundas da mente. A mente humana é tão complexa que, ao contrário do universo material, desobedece às leis da física e da matemática. Só para exemplificar, para alguns, os elevadores são uma aventura, para outros, um cubículo sem ar. Para alguns, uma pequena aranha é um animal belíssimo, para outros, uma fonte de pânico. Para alguns, as derrotas provocam a garra e o desejo ardente de superação. Para outros, geram culpa, vergonha e o desejo de esconder sua face do mundo. Para alguns, uma plateia é um convite para libertar a criatividade. Para outros, um convite ao medo, capaz de asfixiar a inteligência e a fala. Tais paradoxos, que em maior ou menor grau atingem todo ser humano, representam apenas uma parte de nossa sofisticação psíquica. Somos notavelmente complexos e, ao mesmo tempo, marcadamente complicados. Essas contradições, tão comuns à personalidade humana, indicam que precisamos de mentes treinadas educacionalmente para superá-las e se tornar mentes brilhantes. Caso contrário, elas irão pautar e contaminar nossa história. Você conhece pessoas que fora de casa são, entre aspas, anjos, dóceis, mas por tão adentro tornam-se agressivas e intolerantes? E pessoas que sorriem socialmente, mas por dentro estão angustiadas? E profissionais que, relaxados, produzem muito, mas estressados bloqueiam o raciocínio, deixam de ser produtivos? E pessoas que cuidam de suas empresas com competência, mas são carrascos de sua qualidade de vida? Mentes treinadas não são importantes apenas para superar essas discrepâncias, mas também para criar plataformas de janelas light no córtex cerebral, que representa a memória humana, e dar sustentabilidade às funções mais relevantes da inteligência, como a generosidade, a sensibilidade, a segurança, a autocrítica, a estabilidade emocional. E em que consistem essas plataformas de janelas light? São áreas de leitura utilizadas na construção de pensamentos. Fique tranquilo, estudaremos adiante esses assuntos. A psique, o treinamento da mente e os computadores. Os computadores, mesmo os mais rudimentares, conseguem processar mais informações do que qualquer ser humano. Parecem mais complexos que a nossa mente, mas nenhum deles conhece e jamais conhecerá o que é o sabor da alegria, o paladar do amor, ou irá sofrer por antecipação, recuar, sentir culpa, viver a dor do outro ou sequer experimentar uma pequena dúvida. São máquinas simplistas, embora possamos considerá-las sofisticadíssimas. Qualquer ser humano, seja um mendigo socialmente renegado, uma pessoa em surto psicótico ou um alcoólatra caído pelas ruas sem nenhum controle sobre si mesmo, é milhões de vezes mais complexo do que a mais complexa das máquinas criadas pelo homem. Eu e você podemos falhar em diversos momentos, às vezes estupidamente, mas até nossas falhas são frutos de nossa sofisticação.
Nossas gritantes diferenças em relação aos computadores não estão no mundo da lógica, e sim no universo da consciência existencial e das funções da inteligência que ultrapassam os limites da lógica. Na teoria da inteligência multifocal, que venho desenvolvendo ao longo de mais de 25 anos sobre o processo de funcionamento da mente, de construção de pensamentos e de formação de pensadores, aponto que a consciência existencial é o fenômeno mais complexo da psique. Jamais um computador terá consciência de si mesmo. Você tem essa consciência, por isso, quando sofre, chora ou se alegra. Esses acontecimentos são únicos no universo. A maturidade, a afetividade, a serenidade, a ousadia, a flexibilidade, o altruísmo, a tolerância, a humildade, a simplicidade, enfim, todas as funções da psicologia intrapsíquica precisam de muito mais do que milhões ou bilhões de dados para serem construídas. Os computadores não irão produzi-las, a não ser pela simulação. Elas só podem ser alcançadas pela mente humana, mas para isso necessita-se de treinamentos e mais treinamentos da emoção e do intelecto. Da mesma forma, a psicologia educacional requer tais treinamentos. Acreditamos ingenuamente que pelo fato de os alunos se sentarem nos bancos de uma escola, do ensino fundamental à universidade, saturarem sua memória de informações e, por fim, passarem nas provas escolares, estarão preparados para a vida. Esse pensamento é um erro crasso. Até para desenvolver um amor inteligente estarão despreparados. Entulhar informações na memória os prepara para ser estressados para a vida, pois informações não elaboradas aceleram, como veremos, os pensamentos e expandem a ansiedade. Mentes aceleradas ou agitadas destroem a tranquilidade, o prazer, o encanto. Talvez estejam preparados para ser executores de tarefas e consumidores, mas não pensadores que lapidarão a si mesmos e a sociedade. Devemos estar conscientes de que os treinamentos propostos aqui têm de ser trabalhados continuamente. Na mente humana, nada se incorpora num passe de mágica, numa leitura rápida ou numa palestra. É necessário uma trajetória de exercícios de semanas, meses e anos. Na psicologia interpessoal, que estuda as relações sociais, o exercício psíquico é igualmente importante. Quantos pais não têm a intenção de ser mais calmos com os filhos, professores menos ansiosos com seus alunos, executivos mais sociáveis e criativos em suas empresas, amantes menos críticos e mais distribuidores de elogios, mas falham? Talvez 80% de nossa vontade de mudar resulte em nada. Que bom seria se em todas as escolas do mundo, inclusive nas judaicas e palestinas, os alunos treinassem seu eu, para entender que toda escolha envolve perdas, que o objetivo da maturidade psíquica é mais do que ganhar a discussão, é ganhar, entre aspas, ou conquistar o outro. Uma mente mal treinada pode transformar as relações sociais num inferno interminável. Equipar o eu, entre aspas, produz mentes brilhantes. Estou sempre afirmando que meus livros não são de autoajuda ou motivação. Os livros de autoajuda, em tese, não nos levam a compreender nosso psiquismo, penetrar em camadas mais profundas do funcionamento da mente, produzem mensagens positivas e orientações que raramente resistem ao calor dos problemas da segunda-feira.
Mentes Brilhantes, Mentes Treinadas é um livro de divulgação científica, fundamentado na teoria da inteligência multifocal. Portanto, é uma obra de aplicação psicológica, sociológica, filosófica e educacional, que estimula a arte de pensar, a consciência crítica e procura fornecer ferramentas para o treinamento psíquico. Na psicologia intrapsíquica, até os tão famosos fenômenos amor e felicidade precisam de treinamento, de equipamento para serem produzidos. Por exemplo, não são poucos os casais que desenvolvem uma paixão doentia que os controla e os asfixia, e não um amor inteligente que os liberta, fundamenta o prazer, as trocas serenas. Há casais que discutem a vida toda porque seu objetivo é ganhar a guerra da discussão, e não um ao outro. Há mais mistérios entre paixão e o amor inteligente do que imagina nossa vã psicologia, assunto que discutiremos intensamente nos 2 primeiros capítulos. Eles dizem que se amam, mas o saldo emocional é negativo. Muitos intelectuais caem nessa armadilha, não treinam e não sabem amar. Equipar o eu para exercer seus papéis fundamentais como gestor da psique, como protetor da emoção, como libertador da criatividade, como promotor das habilidades da inteligência é fundamental. No entanto, em que escolas se fala sobre o eu como gestor da psique? Em que universidade se fala do eu como protetor da emoção? Permita-me perguntar, você tem protegido sua emoção ou ela é um barco à deriva, sem bússola? Provavelmente você não admitiria que um estranho invadisse seu carro ou casa sem uma grande reação. Mas talvez permita que os estímulos estressantes invadam algo infinitamente mais caro e mais importante que seus bens materiais, o território de sua emoção. É importante fazer seguro daquilo que temos de valor, porém, não é a emoção o nosso bem maior? Como equipá-la? Que ferramentas usar? Quantas vezes uma mísera crítica, uma tola preocupação, uma débil ofensa estraga nosso humor e promove a irritabilidade? Todos nós queremos uma mente saudável, regada de prazer, livre, segura, resiliente, criativa, mas frequentemente a deixamos inadequadamente solta. Mentes tímidas, agitadas, ansiosas, imaturas, pessimistas, fóbicas, entre parênteses, amedrontadas, flutuantes, depressivas são consequência dessa falta de treinamento, gestão e proteção. Este livro é uma nova edição de Mentes Brilhantes, Mentes Treinadas. Apesar de ser um dos livros mais lidos no país, resolvi ampliar a primeira edição e disponibilizar mais ferramentas. Alegro-me com o fato de algumas das minhas obras estarem sendo usadas em universidades e teses acadêmicas em muitos países, mas fico ainda mais satisfeito por ter a possibilidade de socializar instrumentos para que pessoas de fora da área de saúde mental possam compreendê-las e utilizá-las. Contribuir com a saúde psíquica, o desenvolvimento da inteligência e o prazer de viver dos leitores é o maior presente. Jamais devemos esquecer que ser autor de nossa própria história é nosso mais solene direito e nosso mais importante desafio.